Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com mais um Portal do José, num momento em que filas continuam a andar aqui no Brasil. Em uma delas, especificamente, o Brasil está muito perto de vê-la terminar, com esclarecimento definitivo sobre os mandantes da morte de Marielle Franco e de Anderson Gomes. Houve uma delação premiada, essa delação foi homologada pelo Supremo Tribunal Federal e uma delação, eu vou conversar com mais detalhes aqui com vocês, não é apenas alguém dizer alguma coisa, né? São necessárias outras provas apresentadas pelo delator que confirmem o que ele está dizendo. E aí a gente vai poder passar para frente, né? Uma vez resolvido esse crime, entender o que aconteceu, a dinâmica, para que não aconteça nunca mais nada parecido aqui no nosso país. Nós vamos ter certamente informações ao longo dos próximos dias. Eu vou conversar com vocês sobre algumas reações, algumas expectativas sobre essa situação e também sobre outras situações muito importantes e nevrálgicas aqui no nosso país. Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Não se esqueça, dê o seu joinha, o seu comentário e se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, eu vou começar aqui com o assunto, né, que eu reverberei aqui com vocês mais cedo, que foi o encontro do Procurador-Geral da República, eu sou Paulo Gonet, com um conjunto de senadores. Eu não tinha a fotografia, agora eu consegui a fotografia, está aqui os senadores, né? Sai aqui um pouquinho da frente aqui, ó. Está aqui o Omar Aziz, está aqui o Marcelo Correia, o Randolfo Rodrigues, o Renan Calheiros, a Soraya Tronic, né? E, enfim, os senadores todos aqui, ao centro, o Omar Aziz, né? Ao centro aqui o Paulo Gonet. Então, recebendo aqui um calhamaço de documentos, né? E a gente presume aqui que esses documentos, sendo protocolados, eles vão fazer com que muitos dos crimes cometidos durante a pandemia, eles voltem a ser examinados, porque há uma situação formal, né? O ministro Gilmar Mendes, em dezembro, ele rejeitou o pedido de arquivamento feito por Augusto Aras para uma série de crimes e mandou voltar novamente à Procuradoria-Geral da República para que refizesse todo o entendimento sobre aquilo que estava sendo apresentado. Então isso foi um ato concreto e que vai fazer com que, junto com essas manifestações dos senadores, a Procuradoria-Geral da República observe bem se esses criminosos da época da pandemia, se eles cometeram crimes ou se não cometeram crimes, se foi tudo fruto da nossa imaginação ou se foram meras narrativas, né? O que é mais impressionante e chocante nesse fato aqui é que os grandes veículos de comunicação não estão reverberando ainda esse tipo de iniciativa. Era para ter reportagem em todos os telejornais, mostrando o que aconteceu na pandemia, mostrando aquelas cenas, mostrando os números, mostrando a escalada, mostrando o que fez a figura do inelegível, as pessoas que estavam no seu entorno, para refrescar a memória das pessoas. Coisa que não foi feita, inclusive durante o período da pandemia, como eu sempre denunciei aqui no nosso portal. Nunca foi atribuída uma responsabilidade direta ao presidente da nação, aquele que tinha o dever político e jurídico de comandar, de coordenar o enfrentamento a essa situação toda. O Supremo Tribunal Federal teve que entrar em campo para dizer que o genocida não podia interferir nos estados e municípios para proibir que eles fizessem as medidas de isolamento social, as medidas sanitárias, a imposição de máscaras nas pessoas, né? Então, isso tudo, gente, ressalta como houve uma cumplicidade dos grandes veículos de comunicação com o genocídio que nós tivemos aqui no Brasil. E eles continuam a insistir nesse tipo de comportamento, né? Bom, mas vamos ver o que vai acontecer, né? Agora já temos não só 15 dias, né? Como eu já mostrei para vocês. Moraes dá 15 dias a Gonet para decidir se denuncia ou não Bolsonaro por fraude nos cartões de vacina. Matéria de ontem. Então hoje nós já estamos com 14 dias. Vai dar para a gente fazer até uma contagem regressiva, né? Espero que o Procurador-Geral da República ele não peça mais prazo para essa história, né? Que a gente, pelo menos, terminada agora essa saga que esclareça o homicídio
contra Marielle Franco e Anderson Gomes, que a gente agora possa voltar os nossos olhos para outras situações também, né? Que isso seja definitivamente aplacado. Em relação ao crime de Marielle, ou contra Marielle, a notícia de hoje à tarde. Advogados de Rony Lessa abandonam defesa após acordo de delação. A explicação dos advogados é a seguinte, que eles não trabalham com delação premiada, eles não trabalham com delator. Gente, o negócio é complicado para um advogado dizer isso, né? Porque o advogado, ele tem que advogar. Advogado, do latim, vem advocare, falar pelo outro. Você tem que falar por alguém que não tem condição de se defender sozinho. Você tem que ajudar a pessoa a diminuir a incriminação, esclarecer o que está acontecendo para dar, no mínimo no caso de uma condenação, algo que seja justo conforme diz a lei. Então, fica uma coisa meio estranha, né? E isso demonstra porque que essa delação não saiu antes. Né? Que o assassino estava a fim de falar isso muito mais cedo, e os advogados funcionaram ali embarreirando contra os interesses do seu cliente, o que é a coisa mais absurda e mais surreal ainda. Porque a legislação, gente, aqui da delação premiada, ela diz o seguinte, o artigo 4º, o juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que essa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados. Aí vem ali a identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa, das infrações penais por eles praticados. Então, se existe na legislação uma possibilidade do cliente do advogado ter uma redução de até 2/3 nos crimes que ele está sendo acusado, o advogado vai dizer, não, eu não quero não, você vai ter que se ferrar, melhor você ficar se ferrando aí, porque nós não vamos dar ou elucidar a responsabilidade de outro criminoso, não. O outro criminoso vai ficar impune e você vai ficar lascado também, né? Coisas estranhas, né? Eu acho que esses advogados aí, esses colegas aí, vão ficar mal no meio dessa fotografia aí, tá? Bom, e daí a gente passa para outros assuntos aí que tem a ver com uma batalha permanente que nós estamos travando aqui nas redes sociais. E isso tem que ser chamado a atenção do presidente da República, que é um homem antenado, mas é um homem de outra geração. Ele está achando, de repente, o presidente da República, que se ele fizer um governo que seja muito efetivo na economia, que as pessoas tenham uma sensível melhora, possam perceber uma coisa aqui, outra acolá, que isso já bastará para que eleitoralmente, para que politicamente o conjunto majoritário da sociedade volte a acreditar o seu voto na mesma corrente política, ou nele mesmo, ou num candidato indicado por ele. Esse é um raciocínio absolutamente equivocado e ultrapassado. Basta a gente ver, não precisa ser muito perspicaz em questão de comunicação, que figuras abjetas, como o ex-presidente da República, conseguiu se eleger aqui no Brasil fazendo as coisas que ele fez e conseguiu 58 milhões de votos, porque justamente se utilizou de outras ferramentas que não passaram diretamente pelo apoio permanente dos grandes veículos de comunicação. Havia ali uma simulação de briga, eu estou escrevendo sobre isso, estou trazendo uma série de informações, em breve eu vou conversar aqui com vocês, mas na essência, na estrutura, tanto os grandes grupos econômicos, os grupos midiáticos e o governo Bolsonaro caminhavam na mesma direção. Isso apoiado pelas redes extremistas, né, que nas pautas econômicas, junto também com uma série de pastores vigaristas da fé, empresários da fé, colocaram o Brasil diante do abismo que nós ficamos. Então não é questão meramente de fácil resolução, apenas com resultados na economia. Hoje comentei com vocês mais cedo, esse editorial aqui do Globo, né, onde eles falam que o problema do governo não está na comunicação. Tá sim! Esse é um problema fundamental, porque se a gente levar em consideração que o genocida não fez governo aqui no Brasil, ainda conseguiu um apoio muito grande, o que é isso senão o efeito de uma comunicação ainda trabalhada em cima do medo, do pânico moral, das mentiras, das falcatruas, do estelionato, do todo tipo de invenção imaginária de pânico que eles fizeram contra todos nós. Então isso precisa ser entendido pela área de comunicação do governo e também
pelas pessoas que estão no entorno do presidente da República. É necessário que o Partido dos Trabalhadores, os partidos coligados, que personagens importantes venham a chamar o presidente da República para esse enfrentamento. Ele não pode ficar só tomando pedrada e ficar numa posição reativa. Não, a comunicação tem que ser politizadora, como eu sempre disse aqui para vocês, né? Daí a gente vê situação como essa aqui, recuos uns atrás dos outros. Lula mandou interlocutor avisar a Silvio Almeida sobre veto às celebrações dos 60 anos do golpe de 64. Gente, isso é um negócio absurdo. O governo, de fato, não tem que pegar todos os ministérios, tem que ficar fazendo semana comemorativa para lembrar, não tem que ficar mobilizando isso de uma forma ostensiva para hostilizar quem quer que seja. Mas um governo que tem um Ministério de Direitos Humanos, esse ministério tem que falar sim sobre infrações de direitos humanos que nós vivemos aqui no nosso país a partir de um golpe militar, um golpe empresarial cívico-militar que nós tivemos aqui no Brasil. Em todos os anos, no mês de março, no dia 31, desde que eu era estudante, eu me manifestava junto com meus amigos, meus colegas, contra aquele fato que fez uma transformação absolutamente nefasta no Brasil, cujos efeitos ainda pairam, né, sobre nossas mentes, nossos corações. Não é por outra razão que na publicação de um livro da minha querida Faculdade Nacional de Direito, da Faculdade de Direito da UFRJ, o Centro Acadêmico fez um livro lá, pela passagem dos 90 anos do Centro Acadêmico, e eles colocam nesse livro uma fotografia com o rapaz em cima aqui de uma Kombi, né, o batalhão de choque ao redor, numa cerimônia que reuniu muitos estudantes e mais policiais do que os estudantes. Aqui em cima sou eu, né? Ou era eu, bem mais magrinho, mais jovem, né? Mais cabeludo, mas muito destemido, né? Destemor esse que eu nunca perdi, muito veemente também. Então, nós já naquela época a gente se manifestava, nós nos manifestávamos enquanto estudante. Então agora na passagem de 60 anos é uma situação que não pode passar despercebida. Tudo bem que o governo tenha que fazer uma lembrança protocolar, uma lembrança institucional, tenha que marcar ali algum tipo de posição, né? Isso aí tem que fazer de qualquer maneira, não pode dizer que não existiu. Agora, se o ministro dos Direitos Humanos ele tem que passar batido por essa, olha, o Ministério dos Direitos Humanos ficou desmoralizado, ele ficou meramente cosmético. O senhor Silvio Almeida tem que entregar o boné e falar, olha, não dá para eu ficar aqui não, tá? Desculpem estar sendo assim muito enfático, mas o próprio ministro tem que chegar para o presidente da República e falar, presidente, não dá, né? Eu não posso ficar aqui e fingir que não vi essa situação, que não aconteceu. E a sociedade civil não tem que ficar dependendo do governo, não. As instituições estudantis, os sindicatos, as instituições de direitos humanos, todas elas têm a liberdade e o dever, a obrigação de lembrar desse episódio, né? Então não podia deixar de passar batida esse tipo de percepção, até porque os militares da reserva continuam fazendo os seus convescotes, né? Vão fazer almoço. Pesquisadores criticam o evento de clube militar que celebra golpe de 64. Então vai ter gente festejando por um lado e a gente tem que marcar posição por outro, né? Nós aqui nas redes sociais, enfim. O Partido dos Trabalhadores, o partido do presidente Lula, está com posições muito cosméticas também. Estão entendendo que as coisas estão indo no rumo certo, que a economia está indo bem, então está tudo bem. Não está, não. Se vocês ficarem com esse tipo de pensamento, o Titanic vai bater no iceberg. Vocês têm que pegar o comandante, todos nós temos que pegar o comandante, o barbudo lá, a barba branca, né? E dizer, comandante, o navio está rumando em direção ao iceberg. Se o senhor não desviar, o senhor vai bater. Não adianta a gente falar, não, mas o cara é o comandante, ele sabe o que está fazendo. Às vezes não sabe, senão o Titanic não tinha batido no iceberg, né? Então a gente fica vendo aqui a Gleisi Hoffmann, que é presidente do PT, tem que ser mais contundente, o partido tem que ser mais contundente, os partidos coligados têm que ser mais contundentes. Eu entrei aqui no site do Partido dos Trabalhadores, gente, me desculpem, tá? Parece um partido político da Dinamarca. Quando você entra aqui no site, só situações, fala aqui, dá uma notícia aqui do Bolsonaro e tal. Com Lula, cenário econômico melhorou e o país voltou a crescer em apenas 1 ano e 3 meses. Se ficarem só com essa perspectiva, depois a gente vai ver retrocessos gigantescos acontecerem aqui no nosso país, como aconteceram em outros pontos, né? Ainda está em tempo de reverter tudo isso.
e eu julgo que é papel de uma pessoa como eu, aqui, que conversa com tantas pessoas, né, pessoas conscientes, politizadas, adultos, pessoas que militam, para que a gente jogue uma corrente de energia para que o presidente da República, que é o principal líder político do campo progressista, para que ele desperte do que está acontecendo e não se deixe levar pela armadilha do oba-oba, do já ganhou, do que a economia está indo bem, porque senão a gente vai ter surpresas muito desagradáveis, né? Bom, pelo menos filas continuam a andar. Eu fico por aqui, gente, mais uma vez. Muito obrigado e mande seu comentário aí. Estou falando coisas muito erradas? Um abraço. Tchau.